Olha, o encontro recente entre Lula e Trump deu o que falar, não é mesmo? Mas hoje a gente vai analisar um texto que traz uma visão, assim, completamente diferente. A ideia aqui é que a história real pode ser o exato oposto do que a gente viu nas notícias. Bora mergulhar nessa perspectiva? E o ponto de partida dessa análise já é essa pergunta bem direta, que, sabe, já coloca as cartas na mesa. De um lado, a gente tem a narrativa de um grande sucesso diplomático, do outro, a tese de que foi, na verdade, uma submissão estratégica. É essa briga de narrativas que o texto vai explorar. Então, para a gente começar a entender o raciocínio, o autor propõe uma coisa: separar o que ele chama de narrativa da mídia do que seria a realidade dos fatos. A tese aqui é que aquela imagem que a gente viu foi toda construída. E para entender o que aconteceu de verdade, a gente precisaria desmontar essa construção. E aqui fica bem clara essa divisão. De um lado, a gente vê os termos que, segundo o autor, dominaram a cobertura da imprensa: vitória diplomática, reconhecimento internacional. Do outro lado, a interpretação que ele propõe: derrota estratégica e capitulação forçada. O ponto central do argumento é esse: uma coisa foi vendida para o público, mas o que aconteceu nos bastidores foi outra história. E o ponto-chave do autor é o seguinte: um governo que, na visão dele, antes agia sem muitos limites, agora está sendo forçado a prestar contas. São as pressões de fora que estariam obrigando o governo a se explicar no cenário internacional. Então, esse encontro, por essa ótica, não é uma ação proativa, mas sim um sintoma dessa nova situação. Agora a gente entra na análise do simbolismo por trás do encontro. O autor foca muito naquela foto que rodou o mundo todo. Para ele, aquela foto é a peça-chave para a gente entender a real dinâmica de poder que estava em jogo ali. O autor joga essa pergunta no ar para destacar o que ele vê como uma contradição gigante. Quer dizer, como é que um líder que antes chamava o outro de representante do nazifascismo, de repente transforma um encontro que o autor diz ser forçado numa vitória? Como é que essa conta fecha? E aí vem a resposta do autor, bem direta, sem rodeios. Para ele, isso não é vitória de jeito nenhum. É capitulação. É se render às circunstâncias. Uma submissão forçada pela pressão externa. Olha, e aqui o autor propõe um exercício de imaginação bem interessante. Ele pede para a gente pensar no cenário oposto, com o ex-presidente Bolsonaro sendo obrigado a se encontrar com Nicolás Maduro lá na Venezuela, sorrir para as fotos e justificar suas políticas. E aí ele pergunta: a mídia brasileira ia chamar isso de vitória? A provocação aqui é clara. Ele está sugerindo que existiria um tratamento totalmente diferente, um duplo padrão na cobertura. Seguindo em frente, a gente vai ver a parte da análise que detalha por que o autor acredita que o governo brasileiro está, digamos, acuado no cenário internacional. A tese é que o governo não está agindo por iniciativa própria, está reagindo à pressão. O autor então lista uma série de ações que, na visão dele, levaram a esse isolamento e a essa pressão internacional. Ele cita coisas como censura, perseguição a opositores e bloqueio de plataformas. Para ele, é esse o contexto todo que fez com que a reunião com Trump não fosse uma opção, mas sim uma necessidade, algo que não dava para escapar. E olha só, a escolha das palavras aqui é muito importante. O autor não enxerga um encontro de iguais, mas sim uma convocação. Ele não vê um ato diplomático, e sim um ajuste de rota forçado. É uma forma de usar a linguagem para mudar totalmente a nossa percepção do que aconteceu, tirando toda a ideia de que houve equilíbrio ou iniciativa do lado brasileiro. Bom, e depois de toda essa análise, o autor não para por aí. Ele oferece uma espécie de guia prático, um passo a passo para que qualquer pessoa possa tentar identificar o que ele chama de manipulação de narrativa na mídia. E esse guia tem 4 testes. Primeiro, cui bono, ou seja, quem ganha com essa versão da história. Segundo, o teste da simetria, aquele exemplo que a gente viu, como seria a notícia se fosse com o outro lado. Terceiro, observar a coordenação. Será que todos os jornais estão usando as mesmas palavras ao mesmo tempo? E por último, buscar os fatos objetivos. Deixa a interpretação de lado um pouco e foca. Quem chamou para a reunião? Quem realmente precisava dela? É basicamente um kit de ferramentas para exercitar o pensamento crítico, segundo o autor. Beleza! E tudo isso que a gente viu nos leva então para a conclusão do autor. É aqui que ele amarra todas as pontas do argumento dele. No final das contas, o argumento é que o que aconteceu lá na Malásia não foi uma demonstração de força, mas sim de fraqueza. Não foi sobre ter poder, mas sobre estar perdendo poder. Para ele, a reunião foi um recado público, para o mundo inteiro ver, de que o autoritarismo tem limites e que as ações do governo estão, sim, tendo consequências.
E essa frase final do texto é muito forte. Resume tudo de forma bem poética até. Repara como cada parte contrapõe uma ideia. Pequenez disfarçada de grandeza, derrota vendida como vitória, submissão embalada como diplomacia. É a cartada final para tentar desconstruir a narrativa que foi apresentada como oficial. E para fechar, fica a provocação final do próprio autor. Porque, no fundo, essa análise vai além do encontro em si. É um convite, um desafio para a gente pensar em como consumimos informação. Como a gente pode fazer para distinguir a verdade da propaganda? É uma pergunta que fica no ar para todo mundo pensar.